Para o sistema de equações, nós temos uma equação matricial, onde devemos multiplicar a primeira matriz pela segunda matriz, obtendo um resultado que é igual à nossa terceira. Observe, a primeira matriz ela é formada pelo 3, 6, 6, 8. Que deverá ser multiplicada pela matriz, que é a nossa tangente de alfa e o nosso cosseno de beta. Devemos ter ainda uma igualdade com a matriz 0 menos 2 raiz quadrada de 3. O produto de matrizes, eu devo multiplicar os elementos de uma linha pelos elementos da sua coluna, sendo associado sempre o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante. Então, a equação matricial ela pode ser descrita da seguinte forma: o primeiro elemento da linha será multiplicado pelo primeiro da coluna, o segundo da linha pelo segundo da coluna. Cada elemento do produto é a soma dessas parciais. Então, nós temos 3 vezes a tangente desse ângulo alfa, mais 6 vezes o cosseno desse ângulo beta. Nós ainda temos para o segundo elemento 6 vezes a nossa tangente de alfa, mais 8 vezes o cosseno desse beta. A matriz vai ser igual a 0 menos 2 raiz quadrada de 3. Nessa igualdade matricial, nós temos que os elementos correspondentes que estão em uma mesma linha e uma mesma coluna devem ser respectivamente iguais. Então, nós montamos o sistema dado por 3 vezes a nossa tangente de alfa, mais 6 vezes o cosseno de beta, vai ser igual a 0. 6 vezes a tangente de alfa, mais 8 vezes o cosseno de beta, tem que ser igual a menos 2 raiz quadrada de 3. Para resolver esse sistema, vou usar o método da adição. Vou multiplicar a primeira equação por menos 2, obtendo no coeficiente da tangente de alfa o valor menos 6 e na segunda equação o nosso 6. Então, aqui nós temos menos 2, que vai ser multiplicado e depois adicionado a essa. O nosso resultado pode ser transcrito ao lado. Menos 2 multiplicado por menos 3 tangente de alfa deu menos 6, com mais 6 cancela. Menos 2 vezes o valor 6 dá menos 12, que somado com 8 cosseno beta deu menos 4 vezes o nosso cosseno de beta. Menos 2 vezes 0 deu 0, onde nós encontramos menos 2 raiz quadrada de 3. Então, o nosso cosseno de beta, nós chegamos em raiz quadrada de 3 sobre 2. Contudo, não podemos esquecer da restrição inicial que aparece no enunciado. Aqui nós temos que o nosso ângulo beta vai de 0 ao π. E ainda chegamos que o nosso cosseno de beta vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Para descobrirmos o valor de beta, eu posso olhar o ciclo trigonométrico. Como o nosso cosseno é positivo, nós teríamos que estar no primeiro ou quarto quadrante, mas a restrição do enunciado acaba nos fornecendo um valor pertencente ao nosso primeiro quadrante, onde o meu cosseno vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse ângulo sinalizado é o nosso beta. E esse beta, ele representa o valor que nós temos como sendo π sobre o nosso 6, que seria o equivalente em graus ao nosso 30 graus. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Substituindo o cosseno no sistema em vermelho, nós podemos estabelecer qual o valor da tangente de alfa e, com isso, o nosso ângulo alfa. Observe, substituindo o nosso cosseno de beta, nós temos que 3
vezes a nossa tangente de alfa mais 6 vezes multiplicado pela raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a zero, ou seja, a nossa tangente do ângulo alfa vai ser menos a raiz quadrada de 3. Para descobrirmos o valor desse alfa, devemos considerar também a restrição do enunciado, onde o nosso ângulo alfa vai ser o menos π sobre 2, o intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, intervalo aberto. E nós ainda temos essa segunda parte, onde a nossa tangente vale menos raiz de 3 sobre 2. Olhando o ciclo trigonométrico, obtemos: esse eixo simboliza o eixo da nossa tangente. Como a tangente é negativa e pela restrição do enunciado o ângulo vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós temos então que esse alfa pertence ao ponto que nós temos no quarto quadrante. Aqui nós teríamos o valor que seria menos raiz quadrada de 3. Para esse ângulo, nós temos aqui o sentido negativo, porque o enunciado nós temos um alfa que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Esse ângulo nós temos como resposta o menos π sobre 3, que seria o equivalente a menos 60 graus. A nossa tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, o menos 60 graus estaria na parte de baixo, que seria o menos raiz quadrada de 3. Esse menos π sobre 3 é o nosso ângulo alfa. Nós devemos estabelecer aqui ainda o que ele pede, que é o valor da soma de alfa mais beta. Aqui nós temos que o nosso alfa mais o beta, que é o valor pedido no enunciado, onde nós temos o nosso π sobre 6, que vai ser menos o valor π sobre 3. Efetuando as contas, nós chegamos que o resultado será menos π sobre 6. Alternativa B.